Fala galera, começando mais um episódio aqui no podcast do Jonatas. Hoje, né, não estamos ao vivo, vocês já devem ter notado. Hoje estamos estreando esse episódio aqui com o Carlos Moisés. Vamos conversar, descobrir um pouco, né, essa palavra que a gente tanto ouve falar, turismo, e talvez a gente ainda não entenda 100% o sentido do que é o turismo e nada mais do que um turismólogo para nos explicar um pouco o que é isso e talvez até conhecer coisas aqui do turismo de Canindé, que sendo canindense, eu sei que eu não sei de tudo que acontece por aqui, né? Eu não conheço nem todos os interiores. Se me perguntar alguma coisa, olha, já fui, nunca fui, né? Infelizmente. Canindé é grande. Canindé não se resume à sede aqui não, tá? Já adianto isso. Você tiver uma curiosidade de olhar, basta olhar a geografia de Canindé, vai ver que é uma extensão, né, considerável, certo? Antes de mais nada, nos segue no Instagram também, na descrição desse vídeo aqui tem os links para os perfis de Instagram, tanto o meu, do podcast, do nosso convidado aqui. Então vamos começar, né? A gente não está ao vivo aqui, mas por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, participa aí nos comentários, né? Com certeza eu vou estar acompanhando, né? E o nosso convidado também, então a gente pode responder ali quase que imediato, a depender da nossa disponibilidade, né? Mas vamos estar acompanhando também, então participa aí também, que vai ser interessante. Então, Moisés, fique à vontade em se apresentar e a gente já inicia a nossa conversa aqui. Jonas, eu primeiro agradecer, né, pelo convite, dizer que é uma satisfação imensa, né, estar aqui contigo, poder falar um pouco sobre turismo, né, que é a minha área de formação, e também falar um pouco sobre nossa cidade, que é São Francisco, né, que é um destino aí que tem potencial imenso, né, já é reconhecido no estado de Sergipe, também como um dos principais portais de entrada por Quirino de Xingó, e foi o que me motivou, de fato, a adentrar no turismo, né? Eu não sou canindense de nascença, mas sou simondiense, mas desde sempre tive um laço com Canindé. Então, quando eu nasci, meus pais, que é o Joaquim Ribeiro e Maria Rita, vieram para cá em 88. Depois fomos embora, por um período aí muito difícil de vida, né? Questão de passar até fome. A gente passou por um período aqui, as coisas muito caras, né? Para dar barragem, construção. Então não foi fácil. A gente foi embora e retornou para cá em 2004 novamente, né, para Canindé, já adolescente. E aí eu vim estudar aqui no Colégio Delmiro de Miranda Brito, fui aluno e vi esse movimento, né, do turismo na nossa cidade, as coisas acontecendo, Silvindo Oliveira também, né, depois de um tempo aí desenvolvendo o turismo na nossa cidade e o que fazer depois que concluí o ensino médio, né? E daí eu fui fazer sistema de informação na Facete. Fui fazer esse curso na área de TI, então gosto muito dessa parte de informática e tinha colocado como segunda opção o curso de turismo, né? Caso não passasse como na área de TI. Então fui fazendo o curso, passei no curso de TI, fiz até o quinto período e no decorrer, em 2010, surgiu um curso chamado Curso Técnico em Turismo, aqui em Canindé, que era pelo ETEC Brasil, um curso à distância. E nesse curso a gente estava fazendo, né, conhecendo o que é turismo, assim como todo ser humano achava que turismo era viajar, né? Então a gente acha sempre, vou fazer o curso de turismo, então vou viajar pelo mundo, né? Essa é a expressão que todo aluno do curso, quando entra, imagina, e eu Uhum. acho que todo ser humano pensa, né, que fazer turismo é viajar. E de fato é viajar para quem é turista, né? Mas para quem está trabalhando, é Não é o bem. outro lado da história é diferente. Pode acontecer de você viajar bastante, mas também não. E esse curso de turismo, que era a gente ia fazer um técnico, ele acabou virando um curso em eventos, um técnico em eventos, né? Então a gente fez esse curso, técnico em eventos, terminou o curso. No decorrer desse curso, surgiu o vestibular na UFES. Então eu e uma colega chamada Verônica, que também é turismóloga, daqui da cidade, também canadense de coração, a gente foi fazer o curso de turismo e olhando o curso, eu olhei assim, né, o que fazer? Aí já pesquisei logo, saber se o curso de turismo tinha que falar com gente, falar em público, né? Aquela multidão de ônibus, que já misturava o que é ser turismólogo, o que é ser guia de turismo. E aí vi que não tinha nada a ver o curso de turismólogo com o curso de guia de turismo, né? São profissões diferentes.
e eu muito tímido também para falar em público. Então, eu fui fazer curso de turismo porque, de fato, eu não teria que me envolver muito com o público, a princípio, né? Hum. E aí fui fazer o curso na UFES. Fiz esse curso, entrei lá em 2011, no curso da UFES, e aí aquele aluno que eu fui um aplicado, pode-se dizer, mas também assim, eu aproveitei bastante a universidade. Então, tudo que tinha de projeto, de extensão, de bolsa, né, de pesquisa, né, ser voluntário, monitoria. Então, tudo que acontecia no curso de turismo da UFES, eu estava envolvido. Então, eu fui fazer pesquisa, fui fazer extensão, né? Para quem não sabe, a extensão é quando a gente pega um tema e vai trabalhar com a comunidade. Então, a gente traz um resultado já ali de imediato, a extensão junto com o ensino. Então, eu fiz esse curso e na minha época da graduação, eu ficava pensando assim, vou fazer o curso e vou voltar para Canindé, né? Porque acho que é trazer esse retorno para o município, né? Voltando um pouco, eu sou efetivo, né, do município também, sou almoxarife e atualmente eu trabalho como chefe de gabinete de Secretaria de Turismo, né? Só para ter esse intervalo aí de informações, né? E aí fui fazer esse curso. Silvinha que me apoiou bastante, né? E o efetivo do município, vou dizer, você vai fazer o curso de turismo? Pra quê? É um curso que, se fosse engenharia, se fosse medicina, né? Até meu pai dizia, um curso de turismo, Moisés, né? Vai, vai dar retorno. Não é muito propagado, né? Eu admiro muito essa questão, assim, é, da pessoa, de uma maneira geral, ela escolher algo que não é comum, né? Tipo, nas profissões mais comuns, mais conhecidas, você vai ser o quê? É advogado, é médico, é policial, essas profissões um pouco mais evidentes, né? Exatamente. Porém, tem essas profissões que, se não existissem em determinados setores, né? Eu acredito que mais para frente a gente vai entender o papel bem específico assim do turismólogo, que se não fosse essas profissões, né, que ainda não são tão conhecidas, aquilo que ela desempenha teria uma certa dificuldade da sociedade conhecer, né? Então eu admiro muito isso. E é assim, bem tocar essa questão do reconhecimento. Então, é uma profissão que a gente não tinha reconhecimento, não tinha normativa, né? Então, é uma profissão que era registrada no Ministério do Trabalho. Então, o turismólogo não é reconhecido. Então, nesse período que está fazendo um curso, sai uma normativa dizendo quem é, o que deve fazer o turismólogo, mas não diz quem é. Então, infelizmente, lá teve um veto, né, que dizia que o turismólogo é aquele profissional que estudou o curso de graduação, né, com 4, 3 anos, mas já teve uma conquista desse reconhecimento do que faz o turismólogo, né? E há sempre uma discussão aí entre o turismólogo e o administrador, uns conflitos que existem, né? Para saber quem pode administrar um hotel, se é o turismólogo ou a pessoa formada em administração, teve vários conflitos, mas de fato é uma profissão que nem eu conhecia, né? Eu queria fazer turismo, mas não sabia que ia ser turismólogo. O curso é bacharel em turismo, né? Um curso de 4 anos na UFES, mas a gente não tinha essa, e não tinha uma referência, né? Aqui na cidade tem um turismólogo, né? A gente não tinha essa referência da profissão. Na E época que você começou a estudar, já sendo efetivo aqui no município, já tinha a Secretaria de Turismo própria, assim? existia turismo, né? Era turismo e comunicação, acho que indústria e comércio, salvo engano, mas eu não trabalhava na secretaria de turismo, né? Eu trabalhava na secretaria de administração quando decidi fazer o curso de turismo, né? Quando eu entrei no município, eu entrei na secretaria de agricultura, depois fui fazer o curso de TI, aí fui para a secretaria de cultura, que tinha um telecentro, então tinha a ver no TI lá, mas acabei me envolvendo em outras funções da secretaria e fui para a administração. E foi aí, na administração, que eu decidi fazer o curso de turismo, porque foi uma faculdade que me interessava, eu não tinha essa questão de ficar fixo no lugar, então de fato eu achava que eu ia viajar, né, pelo mundo, mas também eu tinha em mente desde o princípio que quando eu me formasse, eu voltaria para Canindé para desenvolver o turismo, né? Eu tinha Você queria essa. aplicar a sua profissão aqui? Exatamente, eu já tinha essa perspectiva de se formar e ter um retorno para o município, né? A qual me deu oportunidade, né, de ter um emprego. Eu trabalhei, né, 2 anos em Aracaju, no escritório da prefeitura. Então, fazia, né, escritório e estudos. Então, eu trabalhava de manhã, estudava à tarde e à noite. Sempre peguei aí muitas disciplinas, então
Era puxado, mas satisfatório. É um curso que é satisfatório, o curso de turismo. Então, tem várias disciplinas, as disciplinas básicas, quando você pega, né? Então, de português, né? Tradução de texto, vai ter disciplina de sociologia, de psicologia, aí tem curso que você faça, filosofia. No curso da UFES é um curso muito humanizado, né? Então, é voltado mesmo para a sociedade, para a cultura. Não é um curso de mercado, né? Que você tem o curso de bacharel em turismo, você tem o bacharel em turismo, hotelaria, tem eventos e turismo, você tem o curso de gastronomia e turismo. Então, assim, tem várias áreas que você pode também estar atuando. E no nosso caso, que é o bacharel em turismo, o turismólogo, né? A gente atua desde gestão pública, empresas privadas, dos diversos ramos, né? Hotelaria, restaurantes, que é o AIB, pode trabalhar de viagens, né? Setor de eventos. Então, assim, é uma área que te proporciona várias oportunidades. Aí, no meu caso, a minha formação sempre foi voltada nessa, na área de turismo. Então, eu sou formado em técnico em eventos, depois eu me formei em guia de turismo, que aí no decorrer a gente vai contar um pouco essa história de guia de turismo, né? Que era a minha versão e acabei me tornando guia de turismo, mas me tornei guia de turismo para ser um bom turismólogo, porque o que pareça. Essa foi a intenção de fazer esse curso, né? E no curso, o que eu encontrei foi oportunidades. Então, eu fui estagiário, acabei estagiando na Secretaria de Estado do Turismo. Então, estagiei no Cadastro, nem sabia o que era Cadastro, né? Recebi um convite, quer fazer você estagiário no Cadastro? Então, no meu curso, o Cadastro a gente ouve falar lá pro sexto período, mais ou menos. Eu estava no quarto, então não sabia o que era, mas vamos para frente. Então, acabei sendo estagiário. E é uma coisa que me trouxe bagagem para a gestão pública, né? Então, o cadastro, para quem está assistindo, né, entende, é um cadastro que é feito no Ministério do Turismo. Então, através do cadastro, a gente sabe quantas empresas tem naquele município, né? Então, um turista que está lá no Japão, se entrar no site do Ministério do Turismo, no cadastro, pesquisar Canindé de São Francisco, quais são as empresas de agências de viagens, então vai aparecer todos os nomes. Então, é uma promoção das empresas de forma gratuita, porque o cadastro não se paga para fazer esse cadastro. É um cadastro gratuito, onde a empresa faz o cadastro, recebe essa promoção gratuita e ainda tem acesso a diversos investimentos. Então, pode pegar financiamento do Fugentur, que é um fundo geral do turismo. Então, tem taxas, benefícios que proporcionam que você consiga investir de fato na sua empresa. E isso vai desde de restaurantes, hotéis, tudo ligado ao turismo Ao tem. turismo. Então, tem algumas empresas que são obrigatórias ter esse cadastro, né? Então, como você mesmo mencionou aí, meio de hospedagem é um tipo de empreendimento que é do ramo de turismo, que é obrigatório, diferente de um restaurante que, apesar de estar no ramo do turismo, mas a sua essência não é do turismo. Então, a gente tem restaurantes em vários destinos, em várias cidades do Brasil, que não são destinos turísticos e funciona. O restaurante ele tem ali a função de alimentar. Então, ele alimenta, né? Vende comida para a sociedade, para quem Local, reside né? local e também vende para o turista. Então, Uhum. alguns restaurantes de fato são turísticos. Então, é opcional esse cadastro ou não. Então, tudo isso assim fez parte da minha formação. Então, eu tive a oportunidade, quando estudante, estagiar no cadastro e aprender um pouco do que é isso, esse processo, dessa importância. Se eu não tivesse tido essa oportunidade de estágio no cadastro, eu não seria um turismólogo que entenderia do processo, mas talvez não desse tanta importância, né, para e não soubesse como é que faz, né? Uhum. Porque a gente vê às vezes de forma superficial em uma faculdade esse tipo de mecanismo, que também é um mecanismo de políticas públicas, na verdade, né? E aí eu também estagiei no Secretaria de Indústria e Comércio, de Turismo, de Aracaju, e aí foi uma coisa louca, assim, porque, na verdade, eu não queria estagiar no posto de informações turísticas, não, ou então sem atendimento ao turístico, que é o CAT. Eu não queria estagiar, achava que não agregaria valor para minha formação enquanto profissional, achava que deveria fazer outras coisas. E aí acabei estagiando no CAT, gostei tanto do processo, e na minha pós-graduação em planejamento de turismo, eu fiz meu trabalho voltado a isso. Então, no meu projeto de pós-graduação, eu propus a construção de um centro de turista aqui em Canindé, que a gente não tem, né? É uma coisa básica de turismo, né? Mas infelizmente a gente não tem ainda
esse tipo de serviço, né, que permitiria com que o turista tivesse acesso às informações do que temos no nosso município e a partir dessa informação ele poderia se programar até ficar mais tempo aqui. Que eu acho que Sim. a crítica de todo canidense é que o turismo ele passa, né? Ele bate e volta, que ele chega Uhum. aqui e vai embora. Então, o CAT, ele foi fruto do meu estágio, que me trouxe a percepção da importância dos CATs, e aí vim para Canindé também, acho que é importante essa implementação de um CAT em Canindé. Boa. É, então, em uma linguagem assim um pouco mais fácil da gente entender, né? De uma maneira resumida. Começando pelo que você descobriu sobre o turismo, né? Como você bem colocou. E eu acho que muita gente pensa assim, turismo é viajar, né? E o que o turismo é além? E se entra também a parte econômica, talvez você já falou muito, né? Citou sobre questões econômicas, mas talvez a sociedade geral que nos assiste não perceba a economia por trás do turismo aí, né? O que você acha, viu diferente no turismo é que realmente mudou. Você deixou de ser um leigo para ser, não, de fato, eu estou começando a entender o meu curso aqui. Estou começando a e é evidente que você percebeu isso, que você quis aplicar no meio que você vive, né? Então, o que foi de tão diferente assim que abriu seus olhos para o turismo? E uma coisa que me chamou a atenção, na época que você começou a estudar, e você disse que não tinha nenhuma referência de turismólogo, mas já tinha a Secretaria de Turismo em Canindé. Então, quem desempenhava a função mais próxima aqui em Canindé, se não tinha um próprio turismólogo? Você citou a Silvinha, né? Ela foi, né, um marco, divulgou Canindé de uma maneira que não se viu mais depois, né? Eu acho que Canindé ainda colhe, né, o que foi plantado naquela época, né? Então, é isso, porque a próxima pergunta é a diferença entre o turismólogo e o guia turístico também. Pronto, o que me fez entender essa questão da transformação, né? De fato, o turismo ele tem um poder de transformar a sociedade, né? Ele consegue, através do turismo, resgatar a cultura, que às vezes é muito esquecida nos lugares. Então, o turismo tem a capacidade de permitir com que a cultura seja resgatada e ela se perpetue. De que forma, né? Então, grupos culturais, às vezes, eles não têm esse reconhecimento da sociedade, né? Então, através do turismo, você consegue fazer esse fortalecimento. Inclusive, a gente tem aqui uma referência que é o cangaço, né? A cultura em si do cangaço, ela sobrevive através do turismo, né? Ela perpetua essa existência através do turismo. Não se pesquisam sobre o cangaço, mas o cangaço hoje ele é fonte de apreciação cultural, artesanato, né? A gastronomia, nome de empreendimento. Então, o turismo tem esse papel, na verdade, de transformador, né? Transformador da cultura, tem a capacidade de educar. Então, ele tem um papel de transformar dentro da educação, então a questão da educação patrimonial, educação ambiental, a conseguir trabalhar dentro do turismo. Então, quando a gente leva um canindense, um aluno, para conhecer o Museu de Arqueologia de Xingó, a gente trabalha a educação patrimonial. E aí nós temos os canindenses não sabe que o museu é gratuito. Como que pode um canindense ter um museu, equipamento, como o Museu de Arqueologia de Xingó, de forma gratuita e não ir visitar, né? Durante o curso, eu participei de projeto de pesquisa onde a gente chamava trilhas urbanas. Como assim? Como é que é? Trilhas urbanas, né? Fazer trilha dentro da cidade, uma coisa estranha, né? Mas de fato era isso. E teve uma edição que a gente fez por museus. E teve um aluno que me chocou uma vez com a frase que ele disse: eu não sabia que eu podia vir para o Museu da Sergipana. Então, assim, é como se fosse um equipamento de luxo, um equipamento para Uhum. a alta sociedade, como as pessoas da periferia não podem usufruir daqueles espaços. E podem, né? Tá ali gratuito o museu, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode entrar ali, pode conhecer. Então, eu acho que o turismo tem essa questão da transformação. Então, a educação, ela pode se transformar a partir do turismo. Então, a gente tem contribuições no meio ambiente. Quando a gente trabalha o turismo de forma ordenada, de forma de preservar os locais, a gente consegue fazer com que um ambiente ele seja preservado para outras gerações, né? A gente trabalha um turismo sustentável.
essa parte da sustentabilidade, que é usufruir hoje, mas também garantir que as futuras gerações também possam usufruir. Então, as pessoas pensam assim, turismo, faz de qualquer jeito, não se faz de qualquer jeito. A gente tem um exemplo, fala dos mestres, né? Foi feito por muito tempo, de qualquer jeito, foi feito por muito tempo, né? Sem um controle de acesso, onde as pessoas iam ali e passavam num patrimônio que a gente tem ali, que é o sítio arqueológico, e depedrava, pichava o patrimônio que a gente tem. E às vezes a gente pode nem culpar as pessoas desse processo, porque educação patrimonial é uma coisa que a gente precisa aprender e entender, né? O que é patrimônio, o que é pertencimento. Então, o turismo também consegue mexer na economia. Então, aqui tem Uhum. diversos exemplos, né, de meios de empreendimentos que surgiram a partir do turismo. Então, rede hoteleira, restaurantes. Então, tem famílias em Canindé que sobrevivem do turismo. Tem famílias que estão aí gerações por gerações passando do turismo. Dono de restaurante que passou para a filha, né? Dono de hotéis que passou para a filha, que vai viajar com o neto. Então, ela tem esse impacto também econômico. Acho que tem um case aqui de sucesso que todo mundo acho que conhece, que é a Dona Bela, Hum. né? Que quem transformou a Casa da Tapioca Roça, sensacional. então foi o turismo, né? Dona Bela, ela tentou hoje, ela tem, já teve tapecaria ali na Casa da Cultura, mas não deu certo. E durante a pandemia veio o Sebrae, né, para cá e a gente visitou alguns espaços. Dona Bela foi um desses espaços. A Casa da Roça Dona Bela era uma garagem, né, de Dona Bela. E hoje é um restaurante, tapecaria de sucesso, que aí já foi premiação. Então, assim, a vida de Dona Bela se transformou a partir do turismo. Lógico que foi aproveitado tudo que ela já tinha de conhecimento da sua vivência, né? Uma cozinheira de mão cheia, Uhum. costureira também. Então, tudo isso faz com que. Então, se você souber utilizar da melhor forma o turismo, ou ver os talentos que existem, você transforma a sociedade para algo melhor. Tem essa questão, assim, você trouxe um exemplo sensacional, né? Que é Dona Bela. É, ambientalizar as coisas. Tipo assim, porque a questão gastronômica. Tipo, nós aqui somos nordestinos, comemos basicamente a mesma comida, né? Tanto. Outra coisa também, a comida que eu vou na casa da mãe ali comer é a mesma que minha esposa faz em casa, que eu faço, Sim, né? Aquele cuscuz ali é a mesma. Porém, a questão de ambientalizar a gastronomia, né? Aí tem Dona Bela também. Eu vou em Dona Bela, eu como a mesma coisa que eu comeria na praça ali, que é a tapioca. sim. Sem comparar, assim, né? A culinária de ambos, assim, estou falando apenas do prato, né? Mas o ambiente é diferente. E a gente tem um pouco isso aqui, em comerciante Candé, de querer estar sempre no centro. Não, parece que meu comércio só vai dar certo se ele for no centro, for localizado no centro. E tá aí Dona Bela prova disso. Exatamente. Ela ambientalizou um prato, né, a gastronomia dela, que não é uma gastronomia é, importada, é o que a gente come aqui. Sim. Mas o ambiente dela tornou aquilo diferente. Eu acho isso muito massa. Quando a pessoa consegue perceber isso e também receber bons auxílios, né? Dar ouvido a boas ideias, essas coisas assim, é muito interessante. Para quem pensar, tipo, na pandemia surgiu. Então, assim, surge uma esperança em um momento que todo mundo ali estava, né, assim, em desespero, Sim. né? Como é que se faz algo nesse sentido? Então, assim, muita perseverança, Dona Bela tem. De fato, tem aí o auxílio do Sebrae, que ajuda bastante, né? Também tem Patrícia, a secretária de turismo hoje do município, que também é uma grande parceira e ela que também está ali movimentando, ajudando, incentivando todo esse processo. Aproveitar aqui um momento para agradecer também a Patrícia, né, que me oportunizou também a ser, a exercer mais ainda a minha profissão de turismólogo, né? Então, é uma parceria muito forte que nós temos aí, a Patrícia Vitti também. E eu acho que você tocou num ponto-chave, é o empreender. Quem imaginava que daria certo? Né? Então a gente precisa de pessoas que empreendam de fato em Canindé, né? Então sair da caixinha do Uhum. tradicional. Né? A gente tem também diversos exemplos em Canindé de lugares que a gente imagina assim, o Aconchego do Matuto é longe, o acesso não é dos melhores possível, mas faz o possível para melhorar a estrada, mas funciona.
né? E você me perguntou também anteriormente, né? Quem é minha referência? Turismólogo, Uhum. né? Então, eu não sabia que Silvinha era turismólogo do município. Silvinha era turismólogo do município, né? Mas não, ela tinha formação na área de turismo, mas não o bacharel em turismo, mas era a turismóloga e secretaria de turismo. Então, Silvinha sempre foi minha inspiração, né? Para o turismo. Foi aquela pessoa que eu não tinha muito contato, eu não trabalhava com ela, mas sempre que eu precisei, me deu um apoio, me deu uma oportunidade. Inclusive, quando eu fui estudar em Aracaju, eu participava das reuniões para substituir ela. Então, eu, adolescente ainda, né, não entendia muito de turismo. Então, eu ia para a reunião caladinho, ficava, ouvia as informações, as discussões, trazia para ela as informações, a menina me orientava e a gente fazia. E Silvinha foi a pessoa que me incentivou a fazer curso de guia de turismo na época. Eu fiz a inscrição no curso aqui em Piranhas, no Senac. Estava tendo curso à distância, mas por questão de compatibilidade de horário, porque eu estava em Aracaju, São Cristóvão, na verdade, na UFES, mas morava em Aracaju, então não tinha como estar aqui. Então eu larguei o curso de guia e fui fazer o turismo mesmo. E no final do curso de turismo, fui fazer o curso de guia de turismo, que aí eu fui fazer o curso também nessa percepção de quero ser um bom turismólogo. Então, precisa entender o que é a profissão de guia de turismo, que é diferente da profissão de turismólogo, são profissões distintas, né? Mas que trabalham com turismo. Mas se eu quero ser um turismólogo, que é aquele que planeja o turismo, né? Eu preciso entender o operacional. Então, quem faz o operacional é o guia de turismo. É ele que entende, né, a logística de deslocamento, é ele que entende a necessidade de ter um estacionamento em uma orla para estacionar um ônibus de turismo, é ele que entende quantas vagas é preciso ter de ônibus, os locais de paradas, o lugar que é perigoso a não descer, as formas de embarque e desembarque, né, o público que está circulando. É ele que, o guia de turismo é quem tem aquele feedback do cliente. Tem contato direto. Às vezes o turismólogo ele planeja o turismo, mas não tem esse feedback. Quem tem é o guia de turismo, que está em contato direto, né? Está ali com a relação com o meio de hospedagem, está com a relação com os restaurantes. Então ele sabe se o atendimento está bom, se está ruim, o que precisa melhorar, porque ele tem esse contato, né? Com todo o Uhum. trade turístico, que são todas aquelas que fazem parte do turismo, né? Então, o guia ele faz muita essa questão, é operacional. O guia ele é o técnico, Sim. né? O turismólogo é o pesquisador, o planejador, é aquele que é o bacharel, né? Hum. É nível médio e nível superior, questão de formação, mas na hora de atuação são parceiros que funcionam da mesma forma, ambos. É interessante ressaltar isso, né? Quanto a as especializações, né? Que não basta conhecer determinada rota e achar que você se tornou um guia porque você conhece aquele lugar, aquele espaço, como chegar e tudo mais, né? Tem todo um treinamento, né, para que você de fato seja responsável pelas vidas ali que você está guiando, né? Eu conheço que aqui em Candé a gente também tem os condutores, né? Tem os Exatamente. condutores, pessoal aí, quem acompanha as redes sociais aqui do pessoal aqui de Candé, viu bastante deles postando sobre capacitações e tudo mais, orientações quanto, né? Porque de fato não é simplesmente seguir um caminhozinho que a chuva abriu, né? Ou que se formou porque muita gente pisou ali e deixou de nascer mato, né? Esse é só um dos exemplos porque é muito forte aqui em Candé, né? O turismo ecológico, né? Isso. Visitar essas questões assim. E eu acho muito interessante ressaltar. Aí, então, assim, dentro do turismo a gente tem os condutores de turismo, que é um profissional, né, que atua em um atrativo específico, né, um atrativo natural, geralmente. Então, o condutor de turismo ele pode atuar na Cachoeira do Lagedão, que é um dos equipamentos que hoje em dia está aí muito divulgado, atrativo turístico, né, então está tendo um fluxo hoje muito grande, né. Temos o Vale dos Mestres, temos a trilha do Angico, o Morro da Loucura, o Morro do Cruzeiro. Então, assim, isso são os que já têm, né, visitação turísticas. Mas tem uma Serra Azul, né? Então, tem outros lugares, assentamentos também, que tem trilhas que se pode fazer. E Canindé tem a primeira turma também de condutores de turismo, foi formada aí em 2022, né? Teve um curso contratado pela Prefeitura de Canindé. Então, junto com a Prefeitura e a ONG Centro da Terra, foi formada aí 32 condutores de turismo.
E agora, recentemente, também está se formando mais uma turma de condutores, né, que é entre a parceria da ONG com o CMBio, também mais um projeto. E Canindé amanhã vai, quer dizer, desculpa, amanhã não, né? Hoje, teve hoje, né? Na verdade, a primeira turma a se formar, vai ter a cerimônia, né? Tá tendo, de manhã, onde vai se formar 14 guias de turismo. Então, são 14 guias informados. Alguns deles são condutores também, né? Alguns condutores, outros monitores de museu. Então, vai estar informando. Então, a gente vai ter em Canindé, além de mim, mais 14 guias de turismo que vão atuar, além dos condutores, que vai ficar em uma faixa de 50 condutores em Canindé para atuar na área de turismo. Então, o ecoturismo é muito forte, né? A gente tem um potencial muito grande de trabalhar com ecoturismo. Posso trabalhar em diversas localidades do nosso município. O que precisa mesmo, de fato, é compreender o que é ecoturismo, né? E aí eu trago meu mestrado, né? Eu fiz mestrado em turismo no IFES, né? Esse mestrado eu entrei na perspectiva de fazer com um projeto na área de turismo rural, quando eu fiz a seleção para o mestrado. E esse projeto era, na verdade, para a construção de um plano de turismo para o turismo rural, para esse segmento de turismo rural, porque eu acompanhei esse processo do Circuito dos Umbuzeiros, que é um produto turístico que existe no nosso município na área de turismo rural. Mas por conta da pandemia, né, e da impossibilidade de fazer algumas ações, como as oficinas, capacitações, eu acabei indo para o ecoturismo, que é natureza, não precisava fazer alguns aspectos com relação a oficinas com pessoas que estavam impedidas além desse processo, questão da metodologia, né, questão da Covid-19, mas também sabendo que era uma área que tinha necessidade, né, de mais informações. A gente tem poucas informações sobre ecoturismo, em Sergipe, principalmente, e também em Canindé. E aí eu fiz meu mestrado nessa área, onde eu proponho um manual técnico. Esse manual ele dá instruções de como implementar o ecoturismo em Canindé São Francisco. Então ele fala da associação, da CBX, vai falar da Vale dos Mestres, questão do fechamento, mas também como deve trabalhar após a abertura, vai trazer informações para quem não é da área de turismo, então linguagens, né? O que é um trade turístico, o que é um fan tour, um fan press, algumas palavras que são da área do turismo que não é muito comum na sociedade. Uhum. Então dá para entender, e uma pessoa, um secretário de turismo, que não seja técnico, né? Porque a gente sabe que é um cargo político. Quem sentar na pasta, ele poderá ler esse documento e entender um pouco, né, para ter uma base e nortear algumas ações. Então, tem alguns cursos que deveriam se ter no nosso município, né? Curso para mototáxi, curso para taxista, curso de guia de turismo, que já aconteceu, curso de condutor, agente de viagem, incentivo, né, a abrir empresas no nosso município. Então, tem informações para a Câmara de Vereadores, então, como deve atuar a Câmara de Vereadores, como deve atuar o Conselho de Turismo, né, o qual eu faço parte e hoje sou presidente do Conselho de Turismo do nosso município. Então, assim, é um manual que vai fomentar o ecoturismo, caso seja de fato aplicado em nosso município. É interessante essa questão assim, porque além das pessoas que estão envolvidas diretamente, né, com o turismo, seja ele é, ecológico, o rural, como você citou aí também, tem a parte da sociedade em geral, né? Você citou aí mototáxi. Quem é que imaginaria o mototáxi como sendo um agente de turismo? Mas se passa um turista aí, uma pessoa que está viajando por aqui, que pede uma informação a um mototáxi, que você imagina, pô, o mototáxi ele deve conhecer a cidade toda, ele roda Com aqui, certeza. aí perguntam algo específico, né? Uma pousada, alguma coisa, um onde achar um guia turístico, né? Um condutor. E se aquele mototáxi não tem essas informações? Exatamente. Assim, tem que qualificar a mão de obra, Isso. né? Então, o mototáxi é a nossa maior ferramenta de deslocamento. Então, as pessoas se deslocam de mototáxi. A gente não tem um Uber na nossa cidade Uhum. ainda, infelizmente, né? Então, o mototáxi é a melhor maneira de se deslocar. Então, se eu tenho um turista que vem, já está numa pousada, e quer ir para Cachoeiro de Lagedão, como é que eu faço? Né? Uhum. Quem me leva? Então, se eu tenho um mototáxi que tem uma qualificação de atendimento, sabe como bem atender, conhece quem são os condutores de turismo do nosso município, quem são os guias de turismo, esse mototáxi vai ligar para o guia e dizer, olha, tem um cliente, um turista que quer ir fazer a trilha
cachoeira, tô descendo com ele, nos encontramos lá. O cara Uhum. vai fazer Cachoeira Lagedão com segurança. É o Sim. que você me mencionou. Não dá pra dizer, vou pro Cachoeira Lagedão por ir, sozinho. A gente já tem pessoas se perdendo na Cachoeira Lagedão. Né? Grupos de pessoas que daqui da cidade e outras cidades vizinhas que vêm fazer a trilha e se perdem. Tem bifurcações na Uhum. cachoeira, no trajeto, né, do riacho ali. Então pode se perder, pode ter algum inseto ali, um animal peçonhento, né? Então assim, o condutor de turismo é muito importante, né? Mesmo o guia de turismo que conhece a área natural, ele deve contratar o condutor de turismo para fazer essa atividade de Uhum. ecoturismo, porque é um suporte, é uma pessoa a mais, é uma geração de emprego, né? É fomentar a renda do nosso município. Então, mesmo guia de turismo que está formado, eu aconselho sempre a contratar o condutor de turismo para fazer uma atividade de ecoturismo, né? Uhum. Lá de rapel, nós temos aqui na cidade a Xingó Vertical, né? Que é uma empresa de Sim, rapel sim. e é referência no nosso estado de Sergipe e Sim. também outra atividade, o turismo de aventura, em si de profissionais qualificados. Então é importante também estar nesse processo. Então, botar as pessoas saber quem são, o que tem as opções. Não dá para dizer, não sei, vou É. levar só para aquilo. Então, a gente tem aqui uma variedade de equipamentos, uma variedade de atrativos turísticos que se pode ser visitado. É preciso qualificar. Então, mototáxi, taxista, precisa ter qualificação. É preciso ter uma tabela de preço, também é uma coisa Uhum. justa. Né? O Uhum. próprio turista aqui tem uma segurança. Eu sei que custa X do centro da cidade até o Carrancas. Custa X do centro da cidade até a Coxilha do Matuto. Uhum. Vale dos Mestres é tanto por pessoa. Esse preço tabelado, né, ele fortalece a comercialização, né, permite que todos tenham uma concorrência justa, né, e também dá segurança para o turista. Uhum. Então, se não ficar assim, não, é por cara. Aí Uhum. cobra tanto para o senhor, para levar ali. É. E isso acaba queimando um destino. Então, a falta de qualificação da mão de obra é um tiro no pé nesse sentido, porque qualquer intercorrência hoje em dia, né, que aconteça, ele é midiático. Né? Uma Uhum. pessoa se feriu, uma pessoa se perdeu, queima um destino, prejudica um destino de forma geral, além daquela pessoa que está ali e foi prejudicada. Né? Sim. E tem uma atividade que às vezes não é entendida a sua periculosidade, mas é muito perigoso o turismo nesse sentido quando não é feito de uma forma segura. E é por isso que a gente quando é turismo, a gente briga, né, para ter esse reconhecimento na nossa profissão. Então, não é qualquer pessoa que não tenha formação, conhecimento, que pode atuar como turismólogo. Porque, de fato, nossa profissão, ela, de fato, se não for bem elaborada, né, bem executada, e bem planejada as atividades, ela pode sim correr risco de vida para as pessoas, assim como um médico, como um advogado, como outras profissões, né, que pode prejudicar a vida do ser humano. Sim. E, tendo aplicado já, retornando lá ao que você buscava quando começou a estudar, tendo aplicado o seu conhecimento, tendo trabalhado agora em gestão, como ligado ao que você estudou, né? Porque se já é efetivo, almoxerife, né? Mas agora aplicando aí o seu conhecimento de turismólogo, é aquilo que você esperava? Você tem conseguido aplicar aquilo que você aprendeu e percebe que é essencial para Canindé? Você consegue assim nos dizer resultados de coisas que você tentou, né? Desde o tempo lá que você só imaginava, pô, precisa disso, né? E hoje, se você já conseguiu acesso para ajudar, o que você acha que ainda dá para melhorar, sugestões, né? Para que a gente tenha noção, né? Como a gente estava conversando um pouco antes, você citou algumas coisas que eu acho que já são bem evidentes, né? E mas eu gostaria que você mesmo falasse para o público. Assim, quando eu voltei da faculdade, né, tipo, todo gás, né? Acho que fazer as coisas Quer acontecer fazer tudo de uma vez. tudo de uma vez, acho que vai transformar, modificar. Algumas coisas aconteceram. Então, quando eu retornei, né, eu tive a oportunidade de trabalhar, trabalhei com o Kaká, secretário de Turismo em Canindé, quando eu retornei da faculdade. A gente já desenvolveu algumas ações, né, já desenvolvia. Então, depois o Aragão, Genilson, ele foi secretário de Turismo também de Canindé, e aí eu trabalhei junto com ele. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar fan-tours, né, fanpress, divulgação da mídia, gravação de programas.
Como a secretaria da gente é turismo, cultura e já foi esporte também, então naquela época a gente trabalhava com os eventos. Então os eventos ele tem cunho turístico, né? Um evento esportivo, né? Como uma competição de mountain bike. Então essas ações a gente traz nosso olhar para o turismo. Então quando vem um evento de fora, a gente tenta fazer com que a rede de hotelaria ela se mobilize para receber esse público, né? O Chival 31 é um exemplo disso, né, que acontece. Então, ele tem uma parceria com os hotéis da cidade para ter um preço diferenciado para quem é participante do evento. E aí você tem a movimentação da economia no meio da hospedagem, dos restaurantes. Então, a gente trabalhou com os eventos, então, seria suporte nessa área dos eventos no município. Eu trago uma visão mais humanizada desse processo também do turismo, né? Então, acho que tem uma relação muito boa com o trade turístico, com os funcionários da Orla de Canindé. A gente tem uma relação muito boa com a rede hoteleira, né? Então, a gente desenvolveu também, né, para Raquel, foi pela pandemia, mas a gente também tentou trabalhar algumas coisas. A gente trabalhou a questão, foi muito difícil, né, parar o turismo na pandemia, na época da Covid, mas fazia parte do conselho, a gente fazia parceria, a gente criou um manual de boas práticas, né, para nosso município, então, para poder tentar solucionar, minimizar os impactos da Covid e a questão da transmissão. Então, a gente também trabalha essas questões. A gente foi um município pioneiro em Sergipe a elaborar um documento que virou referência para outros municípios do estado a atuar no turismo, né? A gente fez tanto Canindé como Piranhas em conjunto ali nos documentos que eram de boas práticas. Então, a gente também teve essa atuação aí. E agora com Patrícia Vitz, Secretaria de Turismo, a gente fez diversas ações. Então, a gente retomou a questão da divulgação do destino. Às vezes o canadense ele não tem noção das coisas, né? Porque eles não percebem o que a gente vem desenvolvendo. Então a gente teve em 2021, a gente participou da Feira de Gramado, né? Então voltou para o Festures, é o maior festival de turismo, né, do internacional até do Brasil, que acontece no Brasil. A gente participou das ABAVs, né, que são as feiras de turismo nacionais também, agências de viagens. Então, a gente participou de todas as edições da ABAV de 2002 para cá. A gente foi para Recife, Patrícia esteve também no Rio de Janeiro, e estivemos esse ano na ABAV em São Paulo. E está achando da promoção e divulgação. Quando a gente vai para uma feira de turismo dessa, a gente tem contato com operadores de turismo, agentes de viagens, e aí a gente divulga o destino, não só o bate e volta, né? A gente divulga o destino por completo. Então, quem nos escuta falar se encanta e percebe que para vir para Canindé, um dia é insuficiente para conhecer o que tem Canindé. Bota pelo menos aí uma semana, se for uma pessoa aberta a visitar o turismo rural, o ecoturismo, o turismo náutico, o turismo de lazer, o turismo cultural. Então, pelo menos uma semana em Canindé, se for aberto a fazer todas essas atividades, você tem o que fazer, né? Você tem o que fazer todos os dias em Canindé. Basta criar um roteiro, né? Então, a gente também criou várias, eu enquanto turismólogo, né? No caso, chefe de gabinete, assim, a função, eu fazia essa parte da programação. Então, os fan tours, quem está nos assistindo, né, não sabe o que é, o fan tour é uma espécie de viagem onde vem agente de viagens, guia de turismo, pessoas que trabalham com turismo, que vendem turismo lá fora, vêm conhecer nosso destino para poder vender, né? Então, eles vivenciam um dia de turista, né, um momento de turista com a gente, para poder dizer, eu sei como é tu chegou para o hotel, sei qual o perfil de cliente que se adequa ao Chegou para Hotel, sei qual o perfil que tem que se adequa à pousada Cecília, né? Sei qual o perfil que é o caçoar de cliente, o aconchego do matuto. Então, sei que para terceira idade é possível fazer a Rota do Cangaço, mas com limitações para a trilha Grota do Angico, né? Limitações físicas para algumas pessoas. Então, eles vivenciam isso e divulgam. Então, a gente também trabalhou muito esses fan tours. A gente trabalhou Franpress, que aí já é esse tipo de viagem também voltado para jornalistas, blogueiros, digitais influencers. A gente teve diversas ações nessa área. A promoção mesmo. Promoção e divulgação. Então, nesse caso, são pessoas que vêm conhecer o destino e vão fazer matérias, né? Fazer divulgação. Estou ali no Instagram, no YouTube, em alguns lugares, divulgando, né, o nosso destino. E aí faz com que pessoas que também da área do turismo criem conteúdo para o turista ter assim, uma certeza, né? Acaba fidelizando a partir de uma indicação de outro, um cliente. A gente também trabalha alguns projetos na secretaria, então, Paulo Gustavo, Leo de Blanca, apesar de ser turismo, também trabalha com a cultura.
Então, a gente trabalhou esse projeto da Paulo Gustavo, editais, da Lei Aldir Blanc. Então, a gente fez diversas ações na Secretaria de Turismo, né? Então, Casa da Cultura, a gente criou aí a quinta, né? Toda quinta-feira tem música ao vivo lá, sexta-feira também tem música ao vivo. Desenvolveu um processo e nisso a gente vai planejando, indicando, participando do Conselho Municipal de Turismo, né? A gente teve agora recentemente a entrega do Plano Municipal de Turismo, então participei desse processo aí também, junto com a Universidade Federal do Sergipe, com a UFES, o curso ao qual eu sou egresso, né? Esteve aqui em 2022, fez uma pesquisa, pesquisa de demanda, pesquisa da oferta, né? De interação turística, e aí eles trouxeram agora resultado esse ano para a gente, que é um plano municipal. Então esse plano ele vai nortear, né, as próximas gestões de como atuar com o turismo, né? De como investir o recurso público nessas áreas. Então, assim, são algumas das coisas que a gente vai desenvolvendo nesse decorrer. E, enquanto profissional, eu trabalhei também nesse processo do Circuito dos Umbuzeiros, acompanhando, né? Então, eu fui avaliador em algumas estações, alguns empreendimentos. Então, o Canindé das Ruas ele tem a maior consideração de empreendimentos do Circuito dos Umbuzeiros. O Circuito dos Umbuzeiros é um roteiro onde você sai de Glória até Canindé, tem vários empreendimentos. E hoje Canindé tem a Casa da Roça Dona Bela, tem Cícero do Bode, tem Agrofloresta Umbuzeiro, que é uma experiência lá de turismo pedagógico, com a Daniela. Tem também a questão do Sítio Fruto do Sertão. Então, não sei se você conhece, mas a gente tem aqui a Vinhorola, que é um vinho de acerola. Isso é novidade, Tá isso é vendo? Então, novidade nós pra temos mim. na nossa região a Vinhorola, que eles fabricam lá. Tem questão também de vinagre de acerola. Então, também é uma coisa que você não acha em outros lugares. E o turista, quando vai lá no Sítio Fruto do Sertão, ele tem a experiência de colher a acerola do pé, né? De chupar cana, assoviar, tentar fazer esse processo ao mesmo tempo, né? Então, tem um piquenique lá, que eles fazem, né, no coxo. Então, assim, é uma experiência enriquecedora para quem vem de fora. Bem assim também a Floresta do Buzeiro, você vai conhecer o que é uma floresta, né? Conhecer um pouco de compostagem, esse processo. E aí ele finaliza também com um piquenique embaixo do umbuzeiro. E aí você vai comer um hambúrguer, que ele é feito de pão de macaxeira, carne de feijão e maionese de umbu. Então, assim, Canindé não conhece, mas deveria conhecer. É um hambúrguer delicioso, né? Até quem não come feijão come, sem saber, que aquela carne ali é carne de feijão. Então, assim, são coisas que nós temos em Canindé. Pessoal vegano, vegetariano, né? Exatamente. São coisas que a gente tem em Canindé que o canense não conhece, né? O E como, canindense não como conhece que esse faz circuito. pra gente conhecer? Né? Porque é, isso me chama a atenção. Não conhecia, né, nem essa parte do hambúrguer, nem a parte do vinho, né? Que é muito interessante, assim, que é a cultura da acerola. O pessoal pensa Sim. que Canindé é apenas a terra do Do quiabo, quiabo, né? exatamente, Né? E tem outras culturas aí. Então, como que, não sendo turista, né, sendo nativo aqui, ter acesso de alguma forma aí, pode ser de maneira individual, se tem que ser caravanas, né, uma determinada quantidade de pessoas, né, para ter um controle, como que faz? Então, hoje tem duas maneiras de acessar esses empreendimentos, né? A primeira maneira é o contato direto do canindense com o proprietário da propriedade, poder falar no Instagram deles, né? Agrofloresta Museu, Instituto do Sertão, e aí você agenda para poder visitar. E a segunda maneira é através das agências de viagens, né? Eu sou sócio da Verônica, que é turismóloga. A gente tem a agência Kenos Realize, né? Que é uma agência de turismo e empresa de eventos. A gente formalizou recentemente essa empresa e a gente está trabalhando essa questão. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar esses roteiros, tanto para turista como para a comunidade. Então, a Kenos Realize ela é uma empresa de turismo e de eventos, onde vai trabalhar a questão do turismo rural, a questão do turismo mais humanizado, o ecoturismo. Está também trazendo aí a questão de casas temporadas, né? A gente tem alguns serviços especializados. E para o canadense, ele pode, né, ir lá, seguir no Instagram, a Kenos Realize, e ter essa vivência. E para quem também quer vivenciar o turismo rural, em breve eu estou com um empreendimento chamado Nosso Quintal, né? O Nosso Quintal é uma propriedade rural que vai também ter a questão da vivência, né? Da questão da produção agrícola. Então vai poder colher acerola, vai ter também outros tipos de frutas para poder também ter essa vivência.
questão da produção, também agrícola, vai poder fazer uma trilha ecológica dentro da propriedade, onde tem ali uma mata preservada da caatinga. Então vai conhecer o que é um xique-xique, o que é uma cambira, o que é um buzeiro, né? Vai poder conhecer esses tipos de vegetação que tem na propriedade. Ter também contato com os animais, então a gente vai ter essa questão do manejo, então contato com a galinha, poder colher um ovo, né? Poder estar com outros tipos de animais também. Então, assim, uma coisa diferenciada que você perguntou, qual é a sua contribuição? Então, a minha contribuição vai ser essa, né? Trazer um empreendimento, né, para o nosso município, onde vai ser um receptivo de turismo rural, né, também. Para o pessoal, né? Quer dizer, talvez não seja o público que nos assiste aqui, pessoal que gosta, sei lá, de YouTube, de rede social, seja um pessoal um pouco mais raiz, né? Mas caso tenha alguém aí de raízes assim que esteja achando besteira, pô, mas fazer um turismo com coisa que acontece aqui. Mas tem muita criança hoje em dia que é criada no quintal encimentado da sua casa ali. Não tem mais Exatamente. contato com galinha, não. Que se vê uma galinha sai correndo de medo, né? Que acha O leite vem na caixinha. que o leite vem dentro da caixinha que foi fabricado de alguma maneira. Então, isso é muito. Se tem crianças, né, adolescentes, pessoas aqui em Candé que não pegou, não teve esse contato com o rural, imagine gente de cidade grande, Exatamente. né? Que isso vai ser um atrativo muito legal. Eu tive um pouco de contato com isso, né? Desde de casa de avó, que tinha lá a galinha, tudo mais, como também propriedade de tios que a gente ia, andava de cavalo, né? Brincava de alguma maneira. E recentemente eu fui na Fazenda Boa Luz e fiquei encantado com o que foi apresentado ali. Imagine quem nunca teve contato com esse mundo, né? Então é muito Exatamente. interessante. E além disso, Jonas, quem também teve contato já, a questão da memória afetiva. Sim, Então, tu que teve contato já num sítio, então você vai para praia dessa, então você lembra da sua avó, lembra do seu avô, lembra de um tio, sim, sim. lembra uma história, então assim, cria um laço, uma emoção muito grande. Mesmo aqui as pessoas que têm contato já devem tentar se reconectar, né? Essa questão do turismo rural, essa questão da conexão, né? Com a natureza, com o modo de vida sertanejo. Então lá a gente produz gela de acerola, né? A gente produz polpa de acerola nesse momento, né? A gente está com essa questão da produção de alguns produtos. Então tem essa conexão, né? E no futuro, quem sabe, aí tem questão da hospedagem também. Então a ideia é também que a pessoa possa dormir e acordar com o galo cantando, Muito bom, muito né? bom. Ir lá ordenhar a vaca de manhã cedo. Então, todo esse processo traz também uma reconexão, né? Como a gente vivenciou na Covid, né? A Covid não trouxe essa necessidade do contato com a natureza, né? A gente ficou muito preso dentro de casa, dentro dos Sim, apartamentos, né? Então a gente não tinha esse contato. E quem pôde viajar para uma área dessa rural, né? Teve um pouquinho de liberdade e de uma reconexão, né, com o passado. Então, sim, essa é a pegada do nosso quintal. Aí a ideia é essa, né? Que não é nem meu, nem seu, é nosso. E que as pessoas possam, de fato, usufruir e entender essa questão do emocional. sim. É muito interessante. Na época da pandemia, né? É, eu vou confessar, mas eu acho que eu não fui o único não a fazer isso. Por não poder sair, né? Tinha as restrições assim. Eu imaginando que a cidade ia estar deserta, aí de fato ficava. Tinha momentos que eu ia sair sozinho, ia fazer A caminhada caminhada, sozinho, exatamente. né? E eu ia lá pro rio, lá aquele percurso ali, da prainha até o paredão de pedra lá, o monumento, né? Lá. Sim, um anfiteatro. Cara, ali a natureza tomou de conta daquilo ali. E eu achava tão bonito, porque via animais que eu não via há muito tempo, né? Pássaros, né? Que a presença humana, queira que não queira, ela afasta, Exatamente. né? O ser humano faz barulho.
E não sei se é só aqui em Canindé, mas o povo não sabe ir por lugar sem levar uma caixa de som, É né? comum. Eu É não vou. geral. É Não porque é eu um problema imagino de assim. Canindé, não. Eu imagino assim, você vai pra natureza, você vai ouvir a natureza, pô. O pessoal vai É, pra natureza e leva uma caixa de som, ou o próprio carro e abre a mala lá. E eu fiquei encantado com isso, assim, né? E de fato, ter esses ambientes, assim, com acesso controlado. Foi aí onde entendi o motivo, assim, de fechar lá o Vale dos Mestres, sim. né? De fechar por um tempo lá, né? Porque houve É, reclamações, era um ponto que era muito conhecido com a própria população, não era sim. só turista. E lá é bonito e tudo mais. Mas eu entendi, né, a questão lá. Sim, e quanto a pontos turísticos, né? Como você citou aí, muitos desses que você falou eu não conheço, né? Creio que bastante gente não conhece também, né? E você já colocou as possibilidades de ter acesso a esses locais. Voltando à questão econômica, né? Qual canadense que não reclama da condição econômica do município? Se não está reclamando é porque não é canadense direito, né? E a relação, novamente, do turismo com o comércio, né? De uma maneira geral, com a economia de uma maneira geral. Porque a gente ouve falar muito em colocar-se culpa em Piranhas. Ah, vai tudo para Sim, Piranhas. Tudo é de Piranhas. Quando vai ter uma promoção, é Piranhas, né? Na verdade, não é nem Piranhas, fala-se Xingó, sim. né? Eu queria que você falasse sobre esse termo Xingó, né? Que é Xingó? É só o bairro de Piranhas, né? Está sendo real, de fato, só Piranhas está sendo promovido, né? E talvez o turismo de Candé esteja ganhando dinheiro e as pessoas não estejam percebendo, né? Tem um receio de investir no turismo porque acha que de fato tudo é Piranhas, né? Talvez pense até em investir lá e não aqui, né? Queria que você explicasse isso, né, pra gente, você que está vendo lá de dentro um pouco, Sim. né? Se de fato é assim ou se a gente está vendado de alguma forma. Eu acho que a gente está vendado de alguma forma, né? De fato, assim, o turismo ele move mesmo nossa economia, né? Nós temos aí vários empreendimentos que cresceram nesse decorrer dos anos. Então, ninguém cresce, empreendimento, investe para não estar tendo retorno financeiro. Então, você tem aí hotelaria, né? A Costa do Matuto tem chalés que foram construídos. Ele ampliou o espaço do restaurante. Tem passeios náuticos feitos no empreendimento que não existia no passado. Era um pequeno restaurantezinho, né, quase um barzinho, ali que funcionava antigamente. E nesse decorrer dos anos, ele foi crescendo e ampliando. Você tem aí Pousada Cecília, que ampliou, né, o número de leitos e quartos, né, nesse decorrer dos anos também para cá. Ampliou, criou estacionamento, né? Então, se ele está crescendo, quer dizer, está tendo algum retorno, né? Sim. Então ninguém vai investir no empreendimento por não estar tendo cliente, né? Então você tem aí Chico Park Hotel que está sendo revitalizado, né? Está em reforma seu empreendimento, inclusive em breve aí vai ter um parque aquático. Então Ó. é uma coisa que está crescendo. Então o Caçoar é outro tipo de empreendimento que cresceu com o decorrer da sua gestão própria, né? Então, além dos eventos, na hospedagem, então tem hospedagem, restaurante, que é uma área de lazer. Então, isso são pontos que a gente precisa entender que se o empresário está investindo naquilo, está tendo um retorno, Sim. né? A própria Orla Salomão, hoje que de Brito, que é a Orla de Canindé, a praia, como conhece, né? Você tem ali vários restaurantes que antes me chamava de quiosque, né? A gente falou, não, vocês são restaurantes, minha gente. Vocês não são quiosques, né? Vocês são algo maior, né? Você tem ali um salão, querendo ou não, razoável, né? A parte de cima, e tem a parte de praia, né? De prainha, Uhum. que a pessoa está investindo em cobertura, investindo em imobiliário, investindo em espaço fechado, com climatização, ampliando. Então, ninguém amplia o seu empreendimento se não está tendo um retorno financeiro. Então, a gente precisa entender isso. Então, você tem gente empregada como garçom, como recepcionista, como camareira. Teve um curso agora recente de camareira que vai se formar. Aí se formou 13 pessoas no curso, né? 14 guia de turismo, 8 agentes de informações turísticas, 17 auxiliares de cozinha. Então, inclusive, a gente teve recentemente que cancelar um curso para você entender em Canindé
porque não teve pessoas para fazer o curso. Que aí é uma crítica para a sociedade. Como é que tem um curso gratuito para você fazer e as pessoas não fazem esse curso? Então, acho que eu também tem também colocar isso do outro lado. Eu acho que a gente, enquanto cidadão, a gente critica muito, né, às vezes as coisas, como você falou, esperando que aconteça, e não faz a nossa parte, tem que se qualificar. Eu precisei me qualificar lá fora, né? Mas hoje as pessoas têm a oportunidade de qualificar como guia de turismo aqui, Tendo em Canindé, o pessoal. de forma gratuita, né? Então, assim, às vezes é difícil montar uma turma porque as pessoas não querem se qualificar. Aí espera muito da gestão pública de fazer, mas não vai empreender, né? Precisa empreender, se qualificar a sua mão de obra para poder conseguir algo melhores. Com relação a Xingó, e aí eu vou trazer a questão do canindense, né? Eu como canindense, a gente dizia assim, a gente vai para Xingó. Quem é de Canindé dizia isso, vou para Xingó quando se referia a Piranhas, né? Que era o bairro Xingó, né? Todo mundo dizia isso, eu vou para Xingó. Ninguém dizia, eu vou para Piranhas. Que a Canindense Sim, fazia sim. isso, né? Hoje em dia nem tanto, hoje em dia a gente vai para Piranhas. Sim. Né? A gente não usa mais o voo para Xingó. E Xingó é um termo, na verdade, né? Onde é uma região geográfica que não existe oficialmente, a região de Xingó, mas nós temos a questão da referência, né? Xingó, com relação aos cânions de Xingó, o Museu de Arqueologia de Xingó, os negócios de Xingó. Então, assim, Xingó não é nem Canindé nem Piranha, né? Cânion de Xingó é um produto turístico, é um atrativo, né? Então, que no nosso caso é um produto sergipano, porque se não sei se já perceberam, hoje em dia Alagoas não vende cânion de Xingó. Alagoas vende cânion de São Francisco, né? Então, por isso que vem para Alagoas, vem fazer o cânion de São Francisco, que é o mesmo passeio do cânion de Xingó. Às vezes embarca em Canindé. Quem vem conhecer o cânion de Xingó vem para o Sergipe, vem para Aracaju, geralmente. Então, criou-se outro produto em Alagoas como forma de competitividade, né, de destaque no mercado, posicionamento no mercado, né, que é o queijo de São Francisco. E o sergipano, infelizmente, o canindaense não traz para si o queijo de Xingó. Então, se a gente, enquanto canindaense, não disser, ser barrista, dizer que nós temos o quênio de Xingó, é o quênio de Xingó, nós somos portão de entrada, de embarque para o quênio de Xingó, a gente vai perder mercado. Porque a gente bota Xingó não sendo a cidade, nem de Canindé, nem de Piranhas. É o atrativo. Mas quem vem para o Canindé de Xingó vem para Canindé. Né? Vai embarcar em Canindé para fazer o passeio do Canindé de Xingó. Então, enquanto canindaenses, temos que ser barristas assim, dizer que nós temos o Canindé de Xingó. Né? A gente sabe que o Canyon é um passeio que está na divisa, né? E o ápice do seu passeio, de fato, está em Alagoas, não vai negar. Como também Rota do Cangaço faz o embarque em Piranhas, Alagoas, mas o ápice do passeio, o passeio em si está em Sergipe, né? Que é o Espaço Angicos ou o Cangaço Ecopark, né? Ou os pontos de referência dos restaurantes. E aí temos também a questão do embarque em Sergipe. Então a gente está batalhando para que também o canindaense entenda e venda e invista, né, nos passeios náuticos, também no Rio Francisco, a partir da Orla de Canindé. Então a gente precisa de fato ter ali como principal ponto de embarque para a Rota do Cangaço a Orla de Canindé. Sair daqui de Canindé mesmo. Exatamente. Então as lanchas precisam sair de Canindé para fazer o passeio do cangaço. Dessa forma, a gente vai ter um produto turístico geralmente sergipano, né? Geralmente canindaense. Esse produto vai ser totalmente. Assim como é o Vale dos Mestres. Né? O Vale dos Mestres é um produto sergipano, é um produto canindaense. É usufruído por diversas localidades? Né? Que pessoas vêm de diversas origens para embarcar e desembarcar ali. Mas é um produto geralmente canindaense, diferente do Quênia. O Quênia é um produto que o sergipano vendeu, né? Muito tempo, é o principal atrativo do nosso estado de Sergipe. Então, você vai para a feira de turismo, quem está lá em destaque é o Quênia. Qualquer feira que você for, né, divulgação e promoção, é o Quênia de Xingó. Quem vem para Aracaju, faz Aracaju, mas vem para o bate e volta para fazer o Quênia. Né? Vim para Sergipe e não conheceu o Canyon, é o mesmo que ir para o Rio de Janeiro e não conheceu o Cristo Redentor. A gente pode dizer isso. E de fato, isso acontece. E a gente precisa se apropriar mais disso. Mas a gente precisa apropriar-se disso, né? Enquanto canindaense, enquanto sergipano, defender o que é nosso, defender o nosso turismo. Né? Então, você falou da hotelaria, de Piranhas, né? Piranhas tem muito número de hotéis, de pousadas, é isso que cresceu em Piranhas. Mas isso aí é investimento privado, né? Essa questão da hotelaria. E para você ter noção, lá a diária é o dobro que de Canindé. É bem mais cara que a de Canindé, a diária em Piranhas. E por que as pessoas ficam em Piranhas não em Canindé?
E aí eu vou fazer uma crítica. Preciso, empresário de Canindé, não é só ter o hotel. Eu preciso ir para a Secretaria de Turismo. Eu preciso ir para os lugares divulgar meu hotel, né? Preciso fazer o network, né? Ver a operadora de turismo de viagem para poder vender meu hotel. Então, o empresário precisa sair, né, da zona de conforto, onde a promoção ela é feita somente por uma gestão pública, porque você, como gestor público, você não pode chegar aqui e vender assim, ó, aqui eu chego para hotel. Não, eu tenho que divulgar todo o destino, né? Mas eu, enquanto dono do hotel, eu posso ir lá dizer, olha, aqui é meu hotel, a tarifa para você é X, é Y, eu consigo negociar com o grupo, tal valores. Então, isso na torre que falta. A gente vê os empresários da cidade vizinha saindo, né? Então, aí nos eventos, nas feiras de turismo, né? A gente tem alguns para ainda que faz isso? Tem, mas precisa mais, né? Quem está no Booking, quem está no Airbnb, né? Quem está no TripAdvisor, então, quem está nessas plataformas de comercialização, a Decolar, Uhum. então, precisa o empresário entender esse papel dele nesse processo. Eu preciso Fique só no vender. Instagram que é de graça, não. Exatamente, não só o Instagram. Eu preciso empreender, eu preciso trabalhar com digital influência, com o YouTube, divulgação do meu empreendimento. Então, cada digital influência para divulgar meu empreendimento na plataforma, né? Ser parceiro do Fantoche. Se você não faz essas questões, é difícil comercializar. Então, a gente tem hoje um destino turístico que é diurno, né? Canindé. É um destino onde as pessoas vêm fazer os passeios pelo dia, mas de fato a gente não tem uma noite. E não quer dizer que a gente precisa ter uma noite. Ter uma noite é bom, seria bom, mas não precisa competir com o Piranhas. A gente Uhum. precisa entender competição, a gente precisa entender que nós somos uma região e essa região a gente precisa atrair mais turistas. Quanto mais a gente tiver, melhor para todo mundo. As pessoas vão circular. O cara não vai almoçar 5 dias no mesmo restaurante. Sim. Ele tem que variar. Se eu sendo um turista, eu escolho cada dia um lugar diferente para eu poder conhecer, né, a variedade, vários lugares. Né? Você não quer repetir sua foto no mesmo lugar todos os dias quando você viaja. Exatamente. Então a gente precisa ter variedade, ter opções, ter essa oferta. Né? Então, se a gente precisa entender a nossa região, né, não competindo individualmente, concorrendo com um outro, mas competindo nacionalmente, a gente ganha. A gente teve um feriadão aí de novembro que você não tinha lugar em lugar nenhum, não tinha hospedagem em lugar nenhum, disponibilidade, tava tudo lotado, uma semana antes. Mas aí você tem uma mídia que Piranhas posta, né, 100% maior ocupação hoteleira. Canindé foi igualzinho. A maior ocupação hoteleira que teve em Canindé foi no Foi isso que eu feriadão. penso que todo O mundo que, foi pra lá. o que falta é divulgação, É. né? É divulgação do próprio empreendimento que estou cheio, né? Entender essa relação do turismo. Eu trabalhei no Ibis Bust, fui atendendo hospedagem, quando estava fazendo faculdade, terminando, e no hotel que eu trabalhava no Ibis, eu trabalhava madrugada, e eu fazia ligações para os outros hotéis para saber a ocupação do hotel e quanto era a média. Todo mundo fazia isso. Existia uma rede de hotéis que ligavam um para o outro para Uhum. essa informação. Com essa informação, que é a ciência de competitividade, a gente sabia a ocupação hoteleira de Aracaju. A gente tinha noção se estava cheio, se estava muito baixa, se precisava aumentar ou não o valor da diária da gente, se estava abaixo do mercado, acima do mercado, precisava baixar. Então, essas noções precisam também ter o empreendimento. Aqui a gente não tem reuniões dos hoteleiros. A gente tentou fazer isso no começo, fazer reuniões. A gente não tem os empresários de Canindé fazendo parte de associações de turismo. Então, existe a associação de hotéis, né? A BIH Sergipe. Então, cada dos hotéis de Canindé associado a essa associação. Hoje a gente tem só chega para o hotel que faz parte da BH. Então, a BH hoje é responsável por divulgar o destino Sergipe nacionalmente, nas feiras, nos eventos. Então, quando a BH vai divulgar Sergipe, esse vai divulgar chega para o hotel, que é seu associado. Aí parecia que Candé só tem esse Só tem hotel. chega para o hotel, exatamente. Não tem outras opções. E aí você tem um perfil de cliente para o hotel que é diferente de uma pousada. Então, você tem um público específico que vai para aquele hotel. Mas quando você poderia trazer pessoas de um público diferente para uma pousada mais simples. Sim. Que temos também turistas que viajam. Né? Não é Sim. só poder aquisitivo Mochileiro, a principalmente. mochileiro. Então, casas temporadas, hostels, né? A gente precisa entender que existem diversas formas. A gente que teve um boom aí em Canindé de casa temporada, de chácaras, né? Sim. O que mais tem hoje em Canindé é chácara e casa temporada para alugar. É. Espaço de eventos para essa finalidade. Então, é preciso, de fato, a gente precisa consolidar.
E aí, no curso de guia de turismo, a gente fez um guia turístico. A gente tem um guia de turismo, que é o profissional, né, a pessoa, e tem guia turístico, que é a divulgação, o material promocional. E a gente fez num curso de turismo, né, o primeiro guia turístico de Canindé. Então, nesse material que vai ser divulgado ano que vem, por conta que eles ainda não têm um diploma, né, então eles precisam ter o diploma, porque no guia turístico tem os guias de Canindé, tem a relação dos atrativos turísticos de Canindé, então informação de atrativos turísticos. Então vai ter aí a Capela Padre Cícero, que por vezes não sabe nem que existe, nem a história da Capela Padre Cícero, que é uma história interessante para o turista saber que é uma história de resistência de canindense, de uma senhora que só veio para Canindé de cima depois que construiu a capela dela, né? Então, algo que a pessoa não sabe, da Canindé de baixo. Tem aí o Morro da Loucura, o Morro do Cruzeiro, o Lagedão, o Grota do Engique, o Quênio, vários atrativos. E vai ter inúmeros restaurantes a relação. Então, se pergunta hoje qual é o telefone de Cinderessa, o telefone do Angicos, o telefone do Restaurante da Orla, a gente não sabe de qual. Então, tu já vai ter essa informação ali. Instagram, telefone, vai ter a relação de meio de hospedagem. Então, são mais de 20 mil de hospedagem, Canindé. São mais de 40 restaurantes que tem na nossa cidade. Restaurante, lanchonete, açaiteria. Essa informação está consolidada, esse espaço de eventos. Então, é uma coisa que a gente fez com os alunos que vai, de fato, assim, revolucionar a questão de informação. A gente não tem as informações consolidadas em nenhum lugar. A gente não tem um portal de turismo no nosso município, infelizmente. A gente não tem um site de divulgação. A gente tem alguns Instagrams pontuais que fazem as divulgações. Mas a gente precisa consolidar mais essas informações para quem está de fora tenha acesso e perceba o quanto é rico Canindé. Né? Por falar muito em potencial. Nós existe, a gente já tem atrativos. Pode crescer. A gente tem um potencial ainda maior. Né? Mas já é uma realidade do turismo em Canindé. Isso é inegável. Sim, sim. Tem diversas coisas. Eu acho que Canindé, se a gente analisar um pouco mais, né? É normal nós sermos um pouco autocríticos, né? Porque Sim. eu acho que, como qualquer família, o canindéense, ele critica o seu município, mas não aceita que ninguém critique Canindé. Exatamente. Acho que isso é Tem que ser normal. assim. Mas a gente precisa, assim, analisar também nossas críticas, assim, se são tem fundamentos, Exatamente. né? Olhar também a questão, o que a gente pode e o que a gente deve fazer, e não só atribuir a outros, né? Sim. Como se fossem responsáveis por tudo. Porque eu penso assim, e se eu tiver errado, por favor, corrija, mas turismo. Turismo, ele não é vendido para quem é local. Não, Assim, no seu principal, né? No seu principal, óbvio, tem essa questão que a gente falou um pouco antes, assim, tem coisas aqui em Candé que eu ainda quero conhecer. Essas coisas, assim, eu gosto, eu fiquei interessado. Mas, no geral, o turismo, ele é vendido para quem é de fora, para quem quer vir aqui em algum momento, alguns momentos do ano, algumas vezes na vida daquela pessoa, né? E você não faz uma pousada aqui no centro para o pessoal da Agrovila vir dormir na sua pousada. exatamente. Né? Então você não vai fazer um Instagram que vai ficar limitado aqui pequeno, né? Aí entra todas essas ferramentas que você colocou aí. Entra a questão de estudar de fato, né? Estudar o seu mercado, o tipo de cliente que pode se interessar pelo seu negócio. Tem a questão gastronômica, né? O restaurante não necessariamente, né, como você também já colocou, ele é questão turística, né? Porque ele também abarca pessoal, os nativos, né? Sim. Mas o próprio Sabor do Sertão ali também, né? Que não está localizado no centro de Canindé aqui, né? Quase que o meio ali entre Canindé e Poço ali, né? Exatamente. Num ponto estratégico muito bom para quem vai passando ali. Eu gosto de promover Canindé. Eu gosto de promover, né? Por mais que eu critique também situações de Canindé, mas lá fora eu prefiro falar das coisas boas que tem em Canindé. Que é o mais importante nesse processo, né? Nenhum destino é perfeito, Sim. né? Todo destino turístico vai ter problemas, né?
entende que às vezes as pessoas entendem o turismo como a salvação das coisas, mas de fato não é a salvação, né? O turismo ele está ali para agregar, né? Contribuir com o desenvolvimento local, né? Com o desenvolvimento de uma cidade, mas ele não vai de fato salvar uma cidade, né? E é até perigoso quando tem um turismo como uma salvação, porque a gente viu aí o impacto que acontece com a Covid, né? A Covid parou o turismo, então se fosse a cidade viver só de turismo, Sim. né, estaria falida, né, a sociedade. Então, eu acho que a Covid ele foi assim, um ponto-chave para as pessoas que trabalham com turismo, para quem trabalha só com turismo entender também o papel, né, de ser profissional. Mas, com relação à cidade, tem que ser, de fato, ser crítico. Né? A gente não pode também ficar na zona de conforto e dizer que está tudo ótimo, maravilhoso. Não está tudo ótimo, maravilhoso. Mas também não está tudo ruim como as pessoas Sim. pensam. Né? Não é tão péssimo como está, como as pessoas dizem que está. Né? Então, assim, quem é de fora do turismo acha que o turismo é só a questão de fluxo. Então, às vezes, você tem menos gente circulando em um lugar, mas você tem mais a economia fluindo. Às vezes a pessoa que vem um grupo menor, mas gasta muito mais que um grupo grande. Você mencionou aí o turismo de massa, na verdade. Às vezes você falou assim das áreas naturais, né? Que tá com Uhum. uma caixinha na JBL lá, ouvindo música. Aquele cara que está na área natural, na área de turismo, ecoturismo, JBL, ele não está fazendo ecoturismo, né? Ele é um turismo de massa que quer ir usufruir, curtir, fazer uma foto, postar no Instagram, mas não é o ecoturista. O ecoturista, o ecoturismo, ele tem um pensamento diferenciado, né? Então é diferente. Você tem um pensamento diferenciado que você vai visitar. Então, tu tem um Uhum. perfil de ecoturista, diferente daquele turismo de massa, que às vezes vai para cachoeira só para fazer uma foto da cachoeira. E vai, leva um ônibus inteiro para poder fazer, então às vezes o cara leva um ônibus inteiro e cobra R$ 40 por pessoa Uhum. para fazer uma trilha, quando podia levar 10 pessoas e cobrar 100 em cada. Né? Uhum. Então, nem sempre, às vezes, a quantidade é qualidade Sim. nesse processo, né? E a gente precisa entender isso. Entender que o turismo, na sua essência, de fato, tem isso, de deslocamento de pessoas, normalmente ele diz, né? Tem que se deslocar de um lugar para o outro, sair de fora do seu cotidiano, né? Pernoitar nos lugares. Então, aí também, para quem tem turismo, vai se questionar a discussão do que é visitante, do que é turista, do que é excursionista. Então, vai além de muitas questões. Então, às vezes as pessoas vêm para cá, aí dizem, tem um fluxo de turista grande. Não, a gente tem um fluxo de visitantes grande. Né? De turista nem tanto, porque nem todo mundo pernoita. A gente tem um fluxo de turista grande no estado de Sergipe, mas em Canindé o fluxo não é tão grande assim. Mas nós temos um fluxo de turistas no nosso município. Né? Senão a gente não teria novos empreendimentos aí da hotelaria, na minha hospedagem. Né? A gente Sim. tem, recentemente inaugurou uma pousada, tem um hotel ali praticamente pronto, a gente não vê a hora de ser inaugurado. Né? Tem as ampliações dos demais também. Então eu acho que o canindense precisa investir. Né? Existir, não precisa construir uma pousada. Né? Mas ele pode abrir um caminho café. Ele quer um café quando você recebe na sua casa um turista que vai conhecer o destino, conhecer os lugares. Então é uma forma também de ganhar dinheiro, gerar renda, né? E ter contato, ter um turismo mais humanizado. Canindé, eu creio, né, acredito, né, espero poder contribuir ainda mais. Inclusive, a gente estava conversando, né, mas eu agora estou num processo de convocação de posse para ser turismólogo, de fato, agora de direito. Né, eu passei no concurso recentemente, já fui convocado, já entreguei a documentação, eu passei pela junta médica, agora é só receber minha posse. Então, aí, agora sim, de fato, turismólogo, de Uhum. direito de fato. E acho que foi, assim, destino mesmo e parte de vida. Eu quase fui embora em Canindé, há um tempo atrás. Eu já tinha vindo, já tinha feito umas contribuições para eu ir embora. E aí veio esse concurso que me fixa mais ainda em Canindé e me deixa mais satisfeito, né? Porque, assim, a gente vê, como você disse, a gente não tem reconhecimento, às vezes, do que a gente faz. Nem para a população. É triste a gente ver alguns comentários que a gente recebe nos grupos de WhatsApp. Então, as pessoas querem ofender o gestor, mas esquece que tem um servidor público ali, né, que também está sendo ofendido. A gente faz as coisas no que não nos é permitido. Né? Nem tudo é boa vontade. Às vezes é recurso financeiro, às vezes é gestor e por aí vai. Eu acho que quando a gente tiver
de fato, em Canindé, o turismo como prioridade, né? Ter um gestor que diga que o turismo é prioridade e seja de fato prioridade, porque às vezes é prioridade em campanha política, mas precisa ver prioridade em orçamento, prioridade, né, em da infraestrutura adequada para que se possa trabalhar. A gente precisa ter uma equipe maior, né? Precisa ter uma equipe mais qualificada. E olha, que pareça, Canindé hoje tem a melhor equipe de turismo do estado de Sergipe. Desculpa os demais, mas de formação, a gente tem dois turismólogos na secretaria. O de formação, um de cargo, que é a Raquel também é turismóloga. Né? A gente tem pessoas que têm pós-graduação em turismo. Então a gente tem a Liginha Avelino, tem pós-graduação, Patrícia Helena, pós-graduação em turismo. Né? Raquel também tem. A gente tinha Magalene, que eu tenho formação e pós-graduação no mestrado na área de turismo. Então, assim, tem uma equipe que sabe que tem que ser feito. Né? Precisa só de condições. Né? Além dos demais, tem funcionários que são da equipe que não tem a formação, mas tem experiência. Então, a gente tem diversos aí, como o Weber também, outro também na área de turismo, também tem muita experiência na área. Então, assim, precisa de fato que Canindé saia de discurso e vir para a prática. Né? Se os gestores virem colocar em prática, de fato, tudo que dizem, a gente consegue ainda transformar mais ainda Canindé. Né? Não, nós não regredimos, né? Mas precisamos avançar ainda mais. Isso é fato. A gente já vai direcionar para o encerramento, para não tomar todo o seu tempo, mas me surgiu uma pergunta aqui, porque é, é muito comum as pessoas almejarem eventos, festividades, né? E isso, óbvio, traz pessoas de fora, né? Sim. Né? Porém, ao mesmo tempo que traz, é apenas naquela duração do evento, né? É um tapa, assim, a pessoa... E Canindé tinha o hábito, pelo menos, de fazer eventos gratuitos, então, pelo menos, não era pelo pagamento do bilhete para entrar que ganhava algum retorno, né? Talvez era muito mais informal, que são os camelôs, né? Porque o pessoal chega no momento do evento, que geralmente é à noite, Sim. né? E ninguém vem para jantar ou para uma pousada. A pousada até que depender, talvez sim, né? Então, e você já falou que eventos, né, também tem a ver com o turismo, né? Você acha que aí já é uma opinião um pouco técnica, né? Acredito que sim. Você acha que algo bom assim investir novamente em Canindé, eventos para tentar, pelo menos a curto ou médio espaço de tempo assim, recuperar algo no turismo de Canindé? Ou os turismos, né, ecológicos, como vem se desenvolvendo, os rurais, assim, eles, embora não sejam o turismo de massa, como você colocou, eles trazem um retorno melhor para a cidade? Olha, o turismo de eventos, quando ele é bem planejado, ele traz de fato muitos retornos para o destino. Temos destinos turísticos que vivem turismo de eventos. A Gramado é um exemplo disso. A partir dos eventos que se consolidou o turismo. Então, é possível sim a gente trabalhar com turismo de eventos. Não dá para ter a mentalidade que só fazer evento vai ser a solução. Né? Só fazer o evento por si só, e às vezes o evento ele onera muito, né, para ter alguns retornos com isso. O retorno, ele assim, não é, ele é informal, como você disse, mas em sentido assim, você vai ter não só camelô, você vai ter a área de cabeleireiro, Sim, manicure, sim. de loja de roupa, né? Hospedagem, assim, vai ter esse de fato, esse movimento na economia local. Faz esse movimento, mas a gente não compete ainda turisticamente com os nossos eventos. Né? Não dá para dizer que nossos eventos ele tem uma competição nacional para atrair turistas. Né? Então tem que entender qual tipo de evento é. É um evento festivo? Né? É um evento que vai acontecer na sazonalidade, no período de baixa estação, porque a intenção do turismo de eventos, na verdade, é suprir a sazonalidade. Né? Onde a gente tem um fluxo baixo. Então, o Gramado faz isso. Ele tem uns eventos num período que seria de baixa temporada. Né? Então, tem vários eventos aí consolidou-se. A gente pode fazer isso. A gente vai ter um retorno. O turismo de eventos
é um potencial turístico. Mas no nosso caso, é só festa ou turismo de eventos, né? Então a gente pretende isso. A gente tem hoje em Sergipe alguns eventos acontecendo em Aracaju que traz um movimento da economia, né? Então Natal iluminado, a gente tem a questão da Páscoa, né? Que eles fazem, montam. Então assim, traz um movimento da economia, traz turistas para visitar. A gente tem aqui próximo Garanhuns também, onde as pessoas vão ver a iluminação de Natal. Então, assim, de fato, é importante investir nisso, mas não somente nisso. A gente precisa entender que a gente precisa investir nos eventos, mas também investir em qualificação da mão de obra e também nos outros segmentos. Os outros segmentos que você mencionou, o ecoturismo, o turismo rural, o turismo náutico, é o que vai fomentar o turismo o ano inteiro. E que, a longo prazo, ele é consolidado, né? Torna um destino mais forte do que só o turismo de eventos. Porque a gente sabe que as políticas públicas necessitam da continuidade. Então, gestão entra, gestão muda, gestão sai, e aí alguns eventos perdem identidade, perdem nome, muda. Quando não tiver um São João com nome único todos os anos, esse São João, a gente não vai fortalecer. Se todo gestor que entrar no município e mudar o nome da festa, a gente não vai ter um São João forte. Né? A gente tem forrogaço. Eu vou trazer agora exemplo de Piranhas, mas forrogaço é forrogaço a vida toda. Não muda. Não muda. Acontece quando? Período fixo. Último final de semana de maio, primeiro final de semana de junho. Então, tem excursão de turismo que já está programado para vir de forrogaço sem saber programação. Porque sabe o que vai acontecer. Uhum. Né? Então, a gente precisa ter essa questão da identidade local. Então, se eu vou fazer uma festa, essa festa tem identidade local. Se eu vou fazer São João, tem que criar um São João com identidade. Se eu vou fazer, pronto, festa do quiabo. É um exemplo clássico, onde se você perguntar lá fora, se não for um canidense, vai achar que existe ainda a festa do quiabo. Está na memória do sergipano, a festa do quiabo. Não existe há anos. Né? Então, a gente precisa ter alguma festividade com esse elemento, mas também trabalhar em eventos, outros tipos de eventos. A gente tem aí a missa do cangaço, que a gente poderia trabalhar muito mais, a questão da missa do cangaço. A gente poderia trabalhar a questão da procissão náutica do São Francisco. Né? Então a gente precisa ter aqui na nossa região um centro de convenções. Né? Então, um centro de convenções, a gente poderia trazer uns eventos de grande porte para a nossa região. E aí, com o centro de convenções aqui, a gente tem a auditoria, a hotelaria, os restaurantes. As pessoas vai para o centro de convenções de Aracaju, para os congressos, para os eventos, mas tira um dia para visitar o Quênia. Imagine poder fazer um evento onde está o Quênia. Visitar um evento onde está a Grota do Egito. Né? Fazer um evento onde pode circular, deslocar do hotel para o local com facilidade. Então, a gente tem um centro de convenções aqui na nossa região. Né? Se fosse Canindé, seria maravilhoso. Né? Mas se for próximo também, facilitaria muito. Né? Precisava ter a questão do aeroporto de Paulo Afonso funcionando com maior fluxo. Ter voos, né, de forma, uma malhada melhor, com voos com custo-benefício melhor, para poder movimentar a nossa região. Né? Canindé, Piranhas, Olho d'Água, Belmiro, Paulo Afonso, e assim circular. Bom, Moisés, para a gente direcionar para o encerramento, deixar esse momento livre para você falar o que você queira, né? Voltado ou não para o turismo, alguma mensagem que você queira deixar para o pessoal, orientações, né? Quanto também quem empreendedores, né? Algum tipo de incentivo que ou que saiba que faz parte, mas não sabe como dar passos, né? Já começou de alguma forma, mas não dá na organização necessária, ou aquele que faz parte e não sabe que faz parte do turismo, né? E está precisando se situar, né? Então, fica à vontade. E assim, para o canindéense em si, primeiro, é que começa a empreender e investir. Né? Investir em si, investir em qualificação, né? Primeiramente, e também empreender. Né? Para quem já está empreendendo, eu acho que ela deve procurar, né, um Sebrae da vida, Secretaria de Turismo em Canindé, para poder nortear, dialogar. A estaria à disposição, né, para explicar, para orientar, né, e poder ajudar a questão, como é que abre uma agência de viagens, como é que eu abro uma empresa na parte náutica, né, como é que eu monto a hotelaria, né, uma hospedagem, qual que deve, né, ser feito, né, seguir os caminhos aí. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de ferramentas, né, ferramentas de promoção,
como a gente mencionou, de forma gratuita ou não, né? Mas que é um custo-benefício muito bom, principalmente na parte de hotelaria. Então, as plataformas aí vai facilitar bastante quem está na área de hospedagem, fazer parte do Booking, do Airbnb, né? Isso faz uma diferença gigantesca, né? Procurar também outras plataformas, também buscar legalizar-se, né? Então, a gente precisa que as pessoas entendam que fichar quem trabalha no empreendimento. Então, é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas... E que impacta isso? Então, a gente está no mapa do turismo brasileiro. Então, o mapa do turismo ele tem como classificação a questão dos empregos gerados no município, o número de meios de hospedagem que existe, o fluxo de visitantes. Tudo isso impacta em recurso público. Então, quanto mais a gente tem essas informações no sistema, né, consegue trazer mais recursos para o município para investir mais. Então, a gente precisa fazer a questão da formalização. A gente precisa formalizar as empresas do nosso município, né? Então, deixa que a pessoa se formalize-se, né? Formalize seu funcionário, né? Registre carteira assinada, formalize seus empreendimentos, que tem agência de viagens. Então, formalize a agência de viagens. Hoje em dia existe um MEI, que é praticamente de graça, quase, né? Uma Sim, taxazinha sim. mínima com diversos benefícios. Então, Abra o MEI, mas queira crescer também. exatamente, né? O MEI é o primeiro É o passo primeiro para passo, formalizar-se, né? E daí começa a trabalhar, investir, a ter recursos, tornar um microempreendedor, depois aí um empresário, né? Uma pequena empresa, depois não importa, depois vai crescendo assim sucessivamente. A intenção é essa, né? O nosso recado é: investe em Canindé. Canindé, de fato, já acontece o turismo. É importante que o canindense traga para si isso, né? Também quem é de fora está aí assistindo, né? Caso queira investir no nosso município, né? Acho que é de grande valia, né? Qualquer pessoa que queira investir, porque a gente precisa disso, a gente precisa de empresários, né? No nosso município, a gente tem que parar de culpar o outro e fazer a nossa parte, né? E quero aproveitar aqui e agradecer também ao meu esposo, Danilo, que é meu sócio, assim como meu pai também, no nosso quintal, né? É um sonho dele de ter um lado rural, que virou turística também pra gente, então a gente tá fazendo do útil ao agradável, a gente tá Uhum. unindo aí, né? Também deixar aqui meu abraço pra Verônica, Verônica Conceição, que também é minha sócia da empresa, também turismóloga. Eu acho que Canindé aí tem grandes profissionais na nossa área de turismo, como outras áreas, né? Então, eu acho que o nosso turismo ele está caminhando para o sucesso, de fato. A gente está trabalhando aí de forma para consolidar o turismo, consolidar o destino, que eu acho que é o mais importante. Quando a gente começar a olhar e fazer a nossa parte e não olhar o vizinho está fazendo, a gente vai conseguir desenvolver bastante e espero e desejo que o próximo gestor e gestores que vierem para frente tenham o turismo como prioridade. E aí sim a gente vai ter, de fato, o Canindé de São Francisco como um destino turístico. Muito bom. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, né? Agradeço, Moisés, ter aceitado o convite, né? Trazer esse assunto tão importante aqui para o nosso município, assim, né? Por questão de proximidade, mas a nível nacional também tem sua importância, né? O Brasil também é uma referência de turismo mundial, né? Em diversas áreas, mas especificamente para nossa região aqui de Xingó. Ixi, peguei uns haters agora. É, só quem assistir vai entender. É, mas é isso aí, né? O turismo, ele não é só uma palavrinha, não é só viajar, né? Não é só gastar, é investir também, né? E tenho certeza que quem gosta do assunto já gostou do vídeo aqui. Então convido a se inscrever no canal se já não o fez, né? Curtir o vídeo, compartilhar, né? Para que mais pessoas conheçam um pouco sobre Moisés, né? E daí despertando o interesse, entre em contato com ele, né? Logo, logo será empossado oficialmente como um turismólogo aqui em Canindé. Então não vai parar as contribuições dele com o turismo aqui de Canindé. Entre o Saia Gestão, ele já vai ser oficialmente exercer essa profissão, né? Essa função. Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui, né? Nos segue no Instagram também. E até a próxima. Valeu, pessoal.